bíblico é claro em dizer que essa mulher tinha ouvido falar de Jesus. E ela, quando ouviu falar de Jesus, começou a nascer no seu coração um sentimento. Ela começou a pensar, olha, se eu só conseguir tocar, encostar nas vestes desse Jesus, eu tenho certeza que eu vou ficar o quê? Curada. O que você espera hoje de manhã, sentado aí nesse banco? O que você espera que aconteça na tua vida? Qual é o grande milagre que você quer que aconteça na tua vida hoje? Aquela mulher, ela sofria 12 anos e quando ela ouviu falar de Jesus, ela não começou a perguntar quem era Jesus. O texto bíblico não diz que ela saiu às ruas à procura de alguém que tivesse um currículo de Jesus, para perguntar qual era o CRM de Jesus, o registro da faculdade de medicina onde ele fez. Ela não perguntou de que família Jesus era, ela não perguntou qual era a origem, ela não perguntou quais eram os precedentes ou os antecedentes de Cristo. O texto bíblico diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi. Então, logo ela pensou, ela tomou a atitude de ir até Jesus. E o texto bíblico diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela foi curada. Existe alguma coisa na história dessa mulher que mexe muito comigo. Para mim é muito intrigante. A maneira como essa mulher colocou todo o restinho de força, de energia que ela tinha para acreditar que Jesus podia ser decisivo em sua vida. Ela ouviu falar da fama de Jesus e foi. E o texto bíblico diz que quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Nessa manhã eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quando você olha para a tua vida, quando você olha para a tua caminhada, quando você olha para o desenrolar dos fatos na tua vida, para a tua história, o que hoje você gostaria de sinceramente dizer para Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor faça esse milagre em minha vida. Talvez nessa manhã eu esteja falando para uma pessoa, ou para algumas pessoas que sofrem há mais de 12 anos, não de uma doença física, não de uma hemorragia, mas talvez existam aqui pessoas que há muitos anos vêm sofrendo porque não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Talvez aqui existam pessoas que há muitos anos olham para a própria vida e não conseguem ver mais do que uma simples ou uma fútil rotina, uma vida sem sentido, uma vida sem rumo. Talvez aqui existam pessoas que quando olham para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para as pessoas que mais ama, não conseguem ver esperança, não conseguem visualizar uma luz. Queridos, nessa manhã eu estou falando para vocês de uma mulher que há 12 anos tinha perdido todas as suas esperanças. Ela não tinha mais vontade de viver. Ela não tinha mais graça nas coisas da vida. Ela via as pessoas passando na rua e tentava entender por que aquelas pessoas ainda conseguiam andar, sorrir, ir de um lado para o outro, porque ela não tinha mais prazer. Será que nessa manhã não existe alguém aqui, em algum desses bancos, que também perdeu a graça em viver? Será que não tem alguém que há muitos anos, quando olha para a sua própria história, para a sua própria vida, não consegue encontrar esperança? Não consegue olhar para frente, não consegue entender ou perceber se pode vir de algum lugar alguma alternativa? Eu posso estar falando nessa manhã para uma esposa que sofre com um marido que é alcoólatra. Eu posso estar falando nessa manhã para um jovem, para um adolescente, para um filho, para uma filha, que sofre por ver o pai chegando em casa bêbado, alcoolizado, batendo na sua esposa, quebrando as coisas dentro de casa. Eu posso estar falando nessa manhã para alguém
que quando olha para a sua própria família, não consegue encontrar nela esperança? Mais triste do que isso, eu posso estar falando para alguém nessa manhã, que quando olha para si próprio, enxerga em si mesmo um caso perdido. Eu quero perguntar para você nessa manhã, o que você veio procurar aqui nessa manhã? O texto bíblico diz que Jesus ia andando no meio da multidão. Eu louvo o nome de Deus porque a história dessa mulher não termina aqui. Essa mulher, ela quebrou todos os preconceitos da sua época. Essa mulher quebrou todos os protocolos sociais da sua época. E o texto bíblico nos diz que essa mulher, quando ouviu falar da fama de Jesus, ela foi. E eu disse para vocês que uma mulher que estivesse passando por aquela situação, como aquela mulher estava ali, ela era considerada imunda. Ela não podia estar no meio das outras pessoas. Tenta imaginar que uma mulher ter uma hemorragia. Naquela época não tinha absorvente, naquela época não tinha, as pessoas não tinham os recursos higiênicos que nós temos hoje. Tenta imaginar como é que era a vida dessa mulher, pois ela quebrou todos os protocolos. Ela se enfiou no meio da multidão, porque ela ouviu falar de Jesus. Você sabe o que eu fico pensando quando eu imagino essa cena, amigos? Nós temos tantas oportunidades de conhecermos Jesus. Nós hoje vivemos numa época bem diferente da época dessa mulher. Mas nós temos muitas vezes tão pouca vontade de conhecermos esse Deus que pode e quer fazer milagres na nossa vida. Essa mulher foi no meio da multidão e ela tinha um pensamento muito fixo na sua mente. Se eu só encostar nas vestes desse homem, eu vou ser curada. No momento em que ela encostou, ela foi curada. Quantas vezes você se pegou no meio de uma multidão? Você, nesse momento, está aqui no meio de uma pequena multidão. E pode ser que aí perdido em algum lugar dessa igreja, em algum desses bancos aqui, exista alguém que talvez tenha vindo hoje à igreja e lá no coração pensou assim: pode ser que hoje seja a minha última chance. Eu vou dar para mim hoje a última chance de entender que se Deus realmente existe, Ele precisa me dar uma resposta hoje. Pode ser que tenha alguém que tenha chegado ao fim da linha no que diz respeito às expectativas para ser feliz. Quantas vezes você se sentiu perdido no meio de uma multidão? Aquela mulher era uma mulher perdida no meio da multidão. Mas ela tinha um pensamento fixo. Eu vou encostar nas vestes desse homem e eu vou ser curada. Não havia nada de sobrenatural nas vestes de Jesus. Não existe alguma coisa supersticiosa nas vestes de Jesus. O que curou aquela mulher foi a fé que ela tinha em Cristo. Não a fé naquilo simplesmente que era teoria, que era alguma coisa que ela ouviu dizer. Embora ela tenha ouvido dizer, a fé que ela desenvolveu foi genuína, foi instantânea. Existe um outro detalhe nessa história que me chama muita atenção. Você pode estar no meio de uma multidão. Você pode estar vivendo a sua vida corrida, alucinada, de um lado para o outro. Entra semana, sai semana. São problemas, são desafios, são dificuldades, são lutas, são questionamentos. Pode ser que você tenha chegado um momento em que você não sabe nem mais para onde você quer ir. Mas o que me comove na história dessa mulher, nesse relato bíblico, é que mesmo ela estando no meio da multidão, no momento em que ela toca nas vestes de Cristo,
Jesus percebe que ele foi tocado. Sabe qual é a lição que eu tiro disso, que eu quero dividir com você nessa manhã?